E eu quero manifestar aqui, primeiro, a minha admiração pelo senador e professor Cristóvão, pelo conhecimento na área da educação, e se fosse uma escolha pelo plenário, eu teria certeza que ele seria o relator no Plano Nacional de Educação. E ali disse que quero manifestar minha solidariedade com o povo baiano que sofre, né, pela estiagem. Enquanto uns sofrem pela estiagem, outros, né, sofrem pelas chuvas torrenciais e as enormes tempestades. E isso é resultado das intervenções, né, erradas dos seres humanos na natureza. Então, estamos pagando caro pelos abusos que cometemos. Mas, senhor presidente, eu, na tarde de hoje, faria um discurso sobre uma situação escandalosa que vive no meu Estado. No entanto, eu venho acompanhando uma outra situação dramática, e emergente, emergencial, aliás, que são os assassinatos no campo. É impensável que um país como o nosso, a quinta economia do mundo, tenha que conviver com a violência, e principalmente com a violência contra as lideranças sindicais no campo brasileiro, assassinato de líderes e também de indígenas. E eu fiz aqui um levantamento para apresentar esse plenário e, no final, pleitear uma ação dessa casa para que a gente coloque o Brasil realmente no século XXI, num plano civilizatório. Eu tenho 2 casos aqui emblemáticos de violência no campo brasileiro. O primeiro é o assassinato e o segundo uma ameaça de morte. Ambos dizem respeito à região norte, a minha região. Zona de conflito em razão da expansão indiscriminada e criminosa da fronteira agrícola. Mas não se trata de um fenômeno restrito a essa região, mas que assola o país inteiro, como veremos mais na frente. O primeiro caso, no Pará, nos municípios de Trairão e Itaituba, na chamada Terra do Meio, já conhecida por nós aqui, no final do ano de 2011. Este caso foi brilhantemente relatado na revista Época pela jornalista, escritora e documentarista Eliane Brum, ganhadora de mais de 40 prêmios nacionais e internacionais de reportagem. É autora de um romance e de 3 livros de reportagem, um deles sobre a coluna Prestes. Vamos ao caso. João Chupel Primo e Júnior José Guerra denunciaram o roubo de madeira no assentamento Areia, do INCRA, perpetrado por madeireiros do oeste do Pará. Ambos brasileiros de bem denunciaram a operação criminosa a pelo menos 6 órgãos públicos, federais e estaduais. Ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, à Polícia Federal, à Secretaria-Geral da Presidência da República, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Pará e à Polícia Civil do Pará. Pelo menos 15 assassinatos já foram cometidos nesta região nos últimos 2 anos, seja por conflito pela posse da terra, seja pelo controle da madeira. Os criminosos chegaram a transportar, em um único dia, cerca de 3.500 metros cúbicos, o equivalente a 140 caminhões carregados de toras, com valor da ordem de $3.500.000. O IP é a madeira mais valorizada e muito procurada no mercado internacional. Basta dizer que as escadarias da Biblioteca Nacional de Paris a escadaria construída de IP. Há 15 anos atrás, gerou um grande protesto, não é, por causa do uso desta madeira amazônica nas escadarias da Biblioteca Nacional. No dia 22 de outubro de 2011, João Chupel, depois de fazer a denúncia em 5 órgãos, foi assassinado com um tiro na cabeça.
Júnior José foi obrigado a fugir, o seu companheiro, Júnior José, foi obrigado a fugir para não morrer junto com a sua família. Apesar dos fatos, Júnior José não foi aceito no programa de proteção de defensores dos direitos humanos. Tendo-se em vista de que nada adiantou, a pergunta que não cai calar é a seguinte: a qual órgão da República o cidadão deve recorrer para fazer novas denúncias? Enquanto isso, os criminosos continuam saqueando e desmatando a floresta com toda a impunidade. O segundo caso foi em Lábrea, no estado do Amazonas, em março de 2012. Ele está relatado em vários sites da internet, inclusive do exterior. Trata das ameaças feitas a Nilcilene Miguel de Lima, produtora e líder rural em Lábrea, no sudoeste do Amazonas, na fronteira com Rondônia. Em 2009, quando ela assumiu a presidência da associação Deus Proverá, os invasores de terra e ladrões de árvores começaram a ameaçá-la. Aliás, o nome do assentamento é uma homenagem ao primeiro líder do grupo, Gedeão, que foi assassinado em 2006. Pelo menos 8 pessoas já foram assassinadas e outras desapareceram. Em maio de 2011, Nilcilene fugiu do assentamento ameaçada por pistoleiros. Adelino Ramos, líder do assentamento Curuquetê, não fugiu e foi assassinado a tiros. Após a morte de Adelino, Nilcilene entrou no programa Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Ela é protegida por soldados da Força Nacional. No dia 22 de fevereiro de 2012, alguns dias depois de voltar para o assentamento e protegida pela escolta durante 24 horas, Nilcilene encontrou em sua casa um dos seus cachorros de guarda morto com um tiro, uma ameaça nas barbas da Força Nacional. Nilcilene e o marido acham que não é mais possível continuar vivendo no assentamento e terão que abandonar tudo que construíram. Olha, esses 2 casos merecem uma atitude. Nós precisamos salvar essas pessoas e o Senado pode fazer isso. Nós precisamos chamar audiências públicas sobre esse tema, não apenas uma, mas várias. Trazer essas pessoas para que elas prestem depoimentos, para que a gente possa protegê-las, porque só a visibilidade pode garantir a proteção à vida dessas pessoas. Nós vamos ver, são centenas de casos que eu vou relatar, mas gostaria de passar a palavra ao senador Cristóvão. Senador Capiberibe, eu vou mais longe ainda ao afirmar que quando o senhor diz que o Senado tem que fazer alguma coisa, eu digo, se nós não fizermos, nós somos cúmplices com os assassinatos que vierem daqui para frente. Nós não poderemos ser acusados de responsáveis pelos assassinatos totalmente, nós não podemos ser responsabilizados, inclusive, de cúmplices, se fizermos aqui a defesa dessas pessoas. Porque poderemos dizer, nós fizemos a nossa parte, mas se nós não fizermos a nossa parte, nós seremos cúmplices dos assassinatos. Serão assassinados por bandidos, a mando de outros bandidos que não puxam o gatilho, e nós aqui, pela nossa paralisia, seremos cúmplices. Mas, além disso, eu quero dizer que o senhor traz aqui um problema que está sendo esquecido. Há tempo que eu não ouvia falar aqui de um problema real que está aí. E eu aproveito para falar outro. Ontem eu fui com a frente de luta contra o trabalho infantil, da qual eu sou vice-presidente. Nós fomos visitar o presidente da Câmara, Marco Maia, e pedi que ele ponha em votação a PEC, que considera crime trabalho escravo, que toma terra de quem tem trabalho escravo. E ele disse uma coisa que é absolutamente verdadeira: vocês querem que eu ponha, eu ponho. Mas se vocês não organizarem o serviço das lideranças, vocês perdem. Os deputados vão votar contra a PEC que acaba a escravidão, com o argumento de que não está claro o que é trabalho escravo.
Eu quero dizer que durante a discussão da abolição da escravatura, muitos eram contra porque diziam que não estava claro o que era escravidão. Por exemplo, havia parlamentar, a maior parte deles eram donos de escravo, e alguns diziam, mas eu trato bem meu escravo, por que acabar com a escravidão? Vamos acabar com a escravidão do que maltrata, não do que não maltrata. Tem que fazer. Quando a gente fez a lei da ficha limpa, pega muita gente inocente, porque no primeiro momento sai desorganizadamente. É possível que haja problemas em que alguns fazendeiros terminem sendo acusados de trabalho escravo porque estão usando boia fria, que é a única maneira de fazer a colheita. É a única maneira. Isso não é trabalho escravo, necessariamente. Pode acontecer, mas temos que aprovar. E lá o que saiu foi o meu pedido de que isso seja aprovado até o dia 13 de maio. Que a gente não deixe passar o 124º aniversário da abolição sem completá-la. E vamos tentar trabalhar. O seu discurso me lembra isso, porque, além da escravidão, que existe ainda, tem assassinato. Que os donos de escravo não faziam, né? Porque quando eles matavam, eles perdiam o capital que eles tinham comprado. Agora, como é camponês, dito livre, se pode assassinar sem perder nada, a não ser a vida da pessoa. Então, o Senado será cúmplice, se não tomar algumas medidas para tentar evitar que essas tragédias venham a acontecer. Obrigado, senador Cristóvão. É evidente que o trabalho escravo nos incomoda. É preciso definir com clareza o que é o trabalho escravo. Os trabalhos sazonais ocorrem em todo o mundo, nos países europeus, em todo canto tem trabalho sazonal. Durante um período você trabalha ali, sem carteira assinada, durante um mês de verão, 2 meses de verão. Mas não é o caso nosso. Nós temos trabalhadores permanentes que trabalham sem nenhum direito. Mas, além do trabalho escravo, veja que país nós estamos vivendo, né? Isso aí me parece assim de uma gravidade, né? Trabalho escravo e assassinatos, né? E eu vou relatar aqui. Só no ano de 2010, nós tivemos 1.186 conflitos no campo. Segundo a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, o número de conflitos, se o número de conflitos manteve-se praticamente inalterado, o número de assassinato cresceu em 30%, passando de 26 mortos em 2009 para 34 assassinatos em 2010. Este número inverte a tendência de queda observada desde 2006 no Brasil. Dos 34 assassinatos verificados em 2010, 30 mortes ocorreram em razão de conflitos de terra, 2 em virtude de conflitos pela água e 2 em conflitos trabalhistas. Além dos 34 assassinatos em 2010, foram registrados 55 tentativas de assassinatos. Há que registrar que, nesse mesmo ano, 125 pessoas receberam ameaça de morte em 16 estados da União, 4 foram torturadas, 88 presas e 90 agredidas. Mas, para não ser cansativo, queria apenas relatar alguns casos, por exemplo, com os nomes, porque eu acho importante declinar o nome das pessoas que foram assassinadas em defesa de seus direitos, porque essas pessoas lutam em defesa da terra, lutam em defesa do meio ambiente, em defesa da floresta em pé, e são vitimadas por isso. Eu vou relatar alguns casos. No Amazonas, em janeiro de 2010, foi assassinado Valmir de Souza, por denunciar sistematicamente o abandono das famílias residentes pela administração municipal. A gota d'água pode ter sido uma entrevista que ele concedeu a um programa de TV de Manaus, na qual fez denúncia. É possível tolerar, né, que uma pessoa seja assassinada porque procurou os meios de comunicação e fez uma declaração? Em Tucuruí, no Pará, em janeiro de 2010, Raimundo Nonato, de 52 anos, liderança rural, perdeu a vida. Em Santa Luzia do Pará, José Valmeristo Soares, assassinado por pistoleiros. Em março de 2010, Pedro Alcântara de Souza, executado numa emboscada por 2 pistoleiros a mando de um fazendeiro da região. Em Pacajá, Antônio Moreira da Cruz, assentado. Em Eldorado do Carajás, Manuel Martins da Costa. Em São Félix do Xingu, Valmir da Silva.
e são dezenas de casos só em 2010. Na região Nordeste, não é só na região Norte, em Alagoas, Elias Francisco Santos da Silva, de 31 anos, liderança rural, assassinada por pistoleiro no local em que estava acampado com um grupo de famílias. Em Cotegipe, Joaquim Ramos Santos, pequeno proprietário, assassinado por pistoleiro a serviço de um grupo de empresário conhecido como Os Americanos, interessado em comprar 150 mil hectares de terra na região. Em Limoeiro do Norte, no Ceará, José Maria Filho, 44 anos, líder rural, assassinado. No Maranhão, em Santa Luzia, Francisco Ribeiro Viana. Em São Vicente Ferra, Flaviano Pinto, 45 anos, liderança rural, assassinada. Em São Mateus do Maranhão, Elias Ximenes Ferreira. E por aí vai, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na região Sudeste, houve um assassinato no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a comunidade de Bahia da Guanabara, Márcio Amaro, pescador, um dia depois de protocolar documento na Petrobras denunciando a presença de homens armados no canteiro de obra do projeto destinado ao transporte de gás. Agora, vamos aos indígenas. Eu tenho aqui um relatório do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, que mostra o número de indígenas assassinados a partir de 2003. Em 2003, 42, em 2004, 37, em 2005, 43, em 2006, 58, em 2007, 92, em 2008, 60, em 2009, 60, em 2010, 60. De 2003 a 2010, foram assassinados no Brasil 432 indígenas. Como se não bastasse o longo genocídio praticado contra os povos indígenas no Brasil, desde a chegada dos europeus aqui, seguem sendo ceifados e assassinados. E agora chegou o presidente da Comissão de Direitos Humanos e certamente eu pedirei uma audiência pública, né, na Comissão de Direitos Humanos para que a gente chame essa pessoa. Eu tenho aqui, senhor presidente, uma lista de ameaçados de morte. Essa lista não deu tempo de fazermos o balanço do que aconteceu de 2010 para cá, mas nós vamos fazer o balanço para saber o que aconteceu com essas pessoas. É uma lista extensa, são mais de 100 nomes, são 125 nomes em 2010 de pessoas ameaçadas de morte que nós precisamos, alguma dessas, trazer aqui no Senado para que a gente possa criar, né, um sistema de proteção, de visibilidade pública para evitar o assassinato dessas pessoas. Com a palavra, senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos. Se me permitir, senador Capibiribe, eu quero só responder a Vossa Excelência, que de pronto eu estou acatando o seu requerimento e Vossa Excelência pode ter certeza que faremos lá a audiência pública na linha da proteção justa, legítima desse povo que foram os primeiros a chegar aqui e, de repente, passa a impressão que eles é que são culpados de estarem aqui porque nós chegamos. Nós, eu digo, negros e brancos. Então, Vossa Excelência, conte comigo, sou parceiro, me considero um militante na defesa tanto do povo negro, como dos povos indígenas, como também de todos aqueles que são discriminados, como eu sei que é a linha de Vossa Excelência. Sou parceiro e estou do seu lado. Obrigado, senador Painho. Obrigado, senhor presidente. Eu queria finalizar dizendo que nós precisamos de um país civilizado, um país capaz de conviver com as diferenças. Nós precisamos construir isso. Para construir isso, nós temos que nos envolver. O Senado Federal tem que se envolver diretamente para impedir que isso continue, porque para nós, como a gente explica diante da opinião pública internacional a matança de tanta gente por razões, porque são líderes, na verdade, estão matando a semente de qualquer processo de transformação e de mudança, porque estão ceifando a vida das lideranças rurais, dos líderes indígenas, daqueles que lutam por causas coletivas. Era isso, senhor presidente. Muitíssimo obrigado.